A Luísa Martins vai chegar agora. Luísa, a gente vai contar muito com você hoje para se debruçar sobre o documento. Vamos trazer todos os detalhes do que diz a Polícia Federal, do que eles conseguiram encontrar, né? Tanto desse punhal verde e amarelo, que é o plano de execução dessas autoridades mencionadas, como quando tudo começa, né? Em novembro, a partir de uma reunião fechada com a participação do Mauro Cid e com mensagens e trocas de mensagens entre militares e o Mauro Cid, na época, ex-ajudante de ordens. Informações que foram, muitas delas, omitidas à Polícia Federal em depoimentos prestados a partir de um acordo de colaboração premiada. Luísa, bom, a gente acabou de presenciar um fato super relevante ainda sob investigação, que é o homem-bomba que se explodiu em frente ao Supremo Tribunal Federal. Estamos todos ainda estarrecidos com o andamento dessa investigação, com o que aconteceu aqui em Brasília. Esse plano de homicídio também, eu ouvi muito essa palavra que o Gustavo Uribe disse, o governo está em choque, está todo mundo em choque, estamos todos em choque, porque é um plano para matar o presidente da República, né? Já era muito grave quando se tratava de Alexandre de Moraes, agora escala um degrau a mais, né? O principal representante do país, né? O maior político do país, o presidente da República. Como é que no Supremo Tribunal Federal esse assunto está repercutindo, Luísa, a partir do que você conversou com ministros? Vamos lá, Tainá, uma boa tarde para você e a todos que estão conosco no Bastidores hoje. Tainá, você usou uma palavra que eu tenho ouvido muito também, é o estarrecimento, é perplexidade, é choque, tudo isso que já vinha aflorado ali nos bastidores do Supremo Tribunal Federal com o episódio de quarta-feira passada do homem-bomba que atirou ali artefatos em direção ao prédio do Supremo Tribunal Federal e depois explodiu a si próprio. Se reforçou ainda mais, né, essa preocupação com o detalhamento que veio no relatório da Polícia Federal em relação a esse plano, né, dos militares para assassinar Lula, Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes. E isso elevou ainda mais a tensão de um ambiente que já vinha ali em estado de alerta devido ao atentado, né, da quarta-feira passada, e agora, menos de uma semana depois, a gente vê esses detalhes que deixaram de fato os ministros bastante preocupados, né? Não só o ministro Alexandre de Moraes, que era o alvo principal desse grupo, né? Segundo apurou ali a Polícia Federal, mas acaba que todos os ministros acabam ficando ali com receio, né? E há uma perspectiva, inclusive, de reforço na segurança tanto do prédio do Supremo quanto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tainá, os detalhes são bastante graves, né? A Polícia Federal fala que nesse planejamento que foi encontrado, que foi elaborado, inclusive, ali por esse grupo de militares, alguns deles bastante próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, fala de uso de artefato explosivo, então é até um método parecido com o que o homem-bomba usou na quarta-feira passada no Supremo Tribunal Federal, ou por envenenamento em evento oficial público. Então, há um requinte de crueldade aí que tem sido colocado como um fator realmente de perplexidade, como a gente falou aqui no início, né? E aí o documento fala, né, de um contexto de emprego de armamentos letais, de envenenamento mesmo, que poderia ser feito ali de alguma maneira pelo grupo para tentar assassinar, né, o ministro Alexandre de Moraes e as outras autoridades também, mas eu estou falando um pouco mais da percepção do Supremo, que tem o relatório faz essa distinção em relação a como seria o plano em relação a cada uma das vítimas, e o nível de detalhamento e de violência exposto ali por esse grupo, segundo pôde detectar a Polícia Federal ao longo dessas investigações, sem dúvida, elevou e colocou mais um ingrediente de tensão nessa semana que já tem sido bastante conturbada para o Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, na avaliação dos próprios ministros, para a democracia brasileira como um todo, porque a gente sabe que quando há um ataque ali ao Supremo, isso tudo vem no escopo e no contexto, né, de atos antidemocráticos, e ficou bastante evidente nesse relatório da PF que esse planejamento dos homicídios estava incluído, como você mesma disse, Tainá, em um contexto de tentativa de golpe para evitar que Lula pudesse assumir, né, a presidência da República após as eleições
eleições de 2022. E até por isso, Luísa, que a Polícia Federal, ela não desmembra uma coisa da outra. Então, ela trata a trama golpista como o encadeamento do 8 de janeiro, né? Uma coisa leva a outra. E a gente lembra até, Tainá, que o próprio caso do Homem-Bomba na semana passada também foi colocado dentro desse contexto. Tudo está ali, inclusive sob a relatoria do próprio ministro Alexandre de Moraes. Isso levanta até algumas críticas na medida em que ele era uma das vítimas, né, do grupo, mas tudo isso foi para o ministro Alexandre justamente por ter essa conexão com os atos antidemocráticos e por tudo isso está sendo visto como realmente um processo que teve uma parte anterior ao 8 de janeiro, teve o seu ápice com os ataques ali antidemocráticos e a depredação das sedes dos três poderes e também posteriormente com esse episódio do Homem-Bomba. Então, está tudo bem articulado e uma coisa não é desvinculada da outra na avaliação dos investigadores. Há uma previsão do relatório da PF ficar pronto até o final desse mês e agora a gente tem a resposta do Luísa do porquê esse relatório ele foi empurrado. Havia uma expectativa de que em agosto, final de agosto ou início de setembro, tivéssemos um retorno sobre o fechamento desse caso. Novos elementos surgiram e daí a explicação para isso fica clara, né? Novos elementos que surgiram também a partir de informações que foram acessadas em computadores do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que firmou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal e omitiu essas informações. Luísa, daqui a pouquinho a gente vai se debruçar sobre o documento. Eu conto contigo para a gente detalhar como é que era pensada a execução de cada uma dessas autoridades, Lula, Moraes e Geraldo Alckmin. E também, né, que ela foi impressa, esse plano, no Palácio do Planalto, com a presença de Jair Bolsonaro, quando ele estava por lá, e a desconfiança da Polícia Federal, né, sobre também Mauro Cid, sobre ele estar plenamente ciente do planejamento de execução dessas autoridades, o que vai ser questionado a ele hoje à tarde em depoimento à PF.